paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que festa bonita, né? Nós estamos aqui juntos para louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós estaremos fazendo um resumo do histórico da Assembleia de Deus do Brasil e na cidade de Araguari, para conhecimento nosso, né? Diz já um adágio que um povo sem história é um povo sem futuro. Mas a Assembleia de Deus, ela possui uma história que nos orgulha. Glória a Deus. Então vamos estar iniciando. Aqui juntamente com a irmã Luciana, é um prazer nós estarmos trabalhando juntos. Glória a Deus. A origem das Assembleias de Deus do Brasil está no fogo do reavivamento que varreu o mundo no início do século XX, especialmente na América do Norte. Os participantes desse reavivamento foram cheios do Espírito Santo, da mesma forma que os discípulos e os seguidores de Jesus durante a festa judaica do Pentecostes. No início da igreja primitiva, conforme Atos capítulo 2, por isso eles foram chamados de pentecostais. Exatamente como os crentes que estavam no cenáculo, os precursores do reavivamento do século XX falaram em outras línguas que não as suas originais, quando receberam o batismo no Espírito Santo. Outras manifestações sobrenaturais, tais como profecias, interpretação de línguas, conversões e curas também aconteceram. Quando Daniel Berger e Gunnar Wing, direcionados e conduzidos pelo Espírito Santo, chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e social do Brasil por meio da pregação do Evangelho da Graça, que apresentava Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade, e que o batismo do Espírito Santo, assim como os dons espirituais, podem ser desfrutados pela igreja da atualidade. As igrejas evangélicas existentes na época ficaram bastante incomodadas com a nova doutrina dos missionários, principalmente por causa de alguns irmãos que se mostravam abertos ao ensino pentecostal. A irmã Celina de Albuquerque, na madrugada do dia 18 de junho de 1911, foi a primeira crente a receber o batismo no Espírito Santo em solo brasileiro, o que não demorou a ocorrer também com outros irmãos. Um número cada vez maior de membros furiosos visitava a residência de Daniel Berger e Gunnar Wingren, onde realizavam reuniões de oração. Resultado: eles e mais 19 irmãos acabaram sendo desligados da Igreja Batista onde congregavam. Convictos e resolvidos a se organizar, fundaram a Igreja Missão da Fé Apostólica em 18 de junho de 1911, que mais tarde, em 1918, ficou conhecida como Igreja Assembleia de Deus. Em poucas décadas, a Igreja Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em virtude do seu fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer diferença no cenário religioso brasileiro. De repente, alguns setores da sociedade despertaram para uma possibilidade jamais imaginada. O Brasil poderia vir a tornar-se no futuro uma nação protestante. A irmã Celina Albuquerque nasceu em Manaus em 19 de setembro de 1874. Casou-se aos 25 anos de idade com Henrique Albuquerque. No Pará, se converteu a Cristo na primeira igreja batista de Belém. Em 1910, com a chegada dos pioneiros do movimento pentecostal, que começaram a ensinar a doutrina do Espírito Santo que trazia em seus corações, Celina se interessou pelo que eles pregavam e, crendo na verdade, passou a buscar a promessa de Jesus Cristo. Celina de Albuquerque creu na promessa registrada em Atos capítulo 2, versos 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão sonhos
sonhos vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Irmã Celina e irmã Maria de Nazaré se propuseram a permanecer em casa, em oração, até que Deus as batizasse com o Espírito Santo. A 1h da manhã, no dia 8 de junho de 1911, em sua residência na rua Siqueira Mendes, 79, atual 161, Celina Albuquerque recebe o batismo no Espírito Santo. Estava confirmada a verdade pregada pelos missionários que anunciavam um novo batismo. Logo ao amanhecer, a irmã Nazaré apressou-se a ir à casa de José Batista de Carvalho, na Avenida São Jerônimo 224, levando consigo a boa nova de que a irmã Celina recebera a promessa do Espírito, conforme a palavra de Deus. Na casa de José Batista estavam reunidas várias pessoas, entre elas Manuel Maria Rodrigues. Ele declarou mais tarde: foi nesse momento que eu ouvi falar e criei no batismo com o Espírito Santo. Maria de Nazaré, no dia seguinte, teve a mesma experiência. Era batizada com o Espírito Santo. Celina Martins Albuquerque se destacou como uma santa mulher, heroína da fé, entre os cooperadores da primeira obra, na obra pentecostal do Brasil. Glória a Deus. Em Araguari, que bênção, que linda festa, quantas pessoas reunidas neste lugar para adorar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Esta é a grande família assembleana que celebra diante de Deus os 80 anos de fundação. Como cresceu o rebento que aqui foi plantado há exatos 80 anos, no dia 8 de março de 1940. Era apenas uma pequena semente, semeada por dois semeadores, pastor Joaquim Honório Tostes e irmão Anésio Baltazar. Esses dois semeadores, que moravam em Uberlândia, vieram a Araguari no dia 2 de março de 1940, a convite do irmão João Gonçalves, o primeiro crente da Assembleia de Deus em Araguari. Nesta visita, cultuaram a Deus e marcaram para o dia 8 de março o segundo culto, onde foram batizados nas águas os 5 irmãos pioneiros desta obra. O pastor Tostes e o irmão Anésio Baltazar continuaram a dar assistência ao trabalho em Araguari. Inicialmente, os cultos foram realizados na casa do irmão João Gonçalves, posteriormente na casa do irmão Davi Alves. Devido ao crescimento da igreja, adquiriu-se um terreno na rua Itacolomi, hoje Rua Natal Bujade, onde foi construído o primeiro templo, medindo apenas 5,80 por 7 metros, que foi inaugurado no dia 28 de abril de 1946. Nesse tempo, os irmãos sofreram perseguições por amor a Jesus Cristo. Pedras eram atiradas onde os irmãos estavam reunidos. Contudo, as dificuldades e as provações não esmoreceram nossos irmãos, que prosseguiram firmes no trabalho do Senhor. No dia 31 de março de 1948, foi celebrado o primeiro casamento na Assembleia de Deus em Araguari. Uniram-se no enlace matrimonial o irmão Manuel Rodrigues e a irmã Irene Vaz Rodrigues. Nesse mesmo dia, nasceu o nosso coral Estrela da Manhã, que na regência do irmão Anésio Baltazar cantou seu primeiro hino, Amor no Lar. Desde que a igreja aqui nasceu, como a árvore, nunca deixou de crescer. Assim, no início da década de 60, o pastor Sebastião Pereira, então presidente da Igreja Assembleia de Deus em Uberlândia, autoriza a construção de um novo templo em Araguari, cuja construção, iniciada no dia 2 de fevereiro de 61, é inaugurada em 9 de junho de 63. Entre os anos de 1964 e 1965, muitos irmãos vindos do sul do país chegaram em Araguari. Vieram transferidos com o 2º Batalhão Ferroviário. Estes irmãos foram prontamente acolhidos pela nossa igreja. Dentre esses, citamos as famílias dos irmãos Floriano Correia, João Veiga, Ângelo Cordeiro, João Batista Afonso Carvalho, Miguel Grelim, Felisberto Marques,
mudança do pastor Alberto Arantes, assume a direção da igreja o presbítero João Torrezan, vindo de Guará, São Paulo. Pastor Torrezan estendeu o trabalho evangelístico para a cidade de Grupiara, Estrela do Sul e Fazenda Varjão. Nesta época, também surge a primeira congregação em Araguari, construída na Vila Amorim. Foi também nesta época que surgiu a banda de música Heróis da Fé. Em 1969, assume o trabalho em Araguari o pastor Simval Mendes da Silva. Já em setembro do ano seguinte, em razão do crescimento e organização da igreja em Araguari, sua autonomia e emancipação são reconhecidas pela Igreja Mãe. A Assembleia de Deus de Uberlândia, pelas mãos de seu pastor presidente, pastor Venâncio Rodrigues dos Santos, assim o pastor Simval Mendes da Silva torna-se o primeiro pastor presidente desta igreja. Mais uma vez, o templo sede se torna pequeno, sendo necessária a sua ampliação, além da construção de mais congregações. Nesse período, surgem os primeiros congressos de jovens. No dia 9 de setembro de 1979, ao final da manhã, o pastor Simval Mendes da Silva é recolhido ao descanso eterno. Sucede na presidência da igreja, pastor Newton de Mello. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20, está escrito que os discípulos, tendo pregado em toda parte, cooperou com eles o Senhor. Assim se sucedeu na igreja em Araguari. O Espírito Santo agiu de uma maneira extraordinária, trazendo muitas pessoas ao conhecimento da verdade. A cada dia, o Senhor Jesus acrescentava membros à igreja, sendo necessária por 3 vezes proceder com a ampliação do templo sede. Na última ampliação do templo, foi aproveitada toda a área da frente do terreno. Muitas congregações foram criadas. Com o contínuo crescimento da igreja, o templo sede, situado na rua Natal Buchade 296, já não mais comportava os membros, especialmente nas celebrações da Santa Ceia do Senhor e nas festividades. Assim, foi necessária a aquisição de um novo terreno para a construção de um novo templo, cujas dimensões comportassem a membresia. A construção do novo templo foi iniciada em 30 de dezembro de 1996, sob a promessa de Deus de que não iriam faltar recursos para a sua construção. O novo templo foi inaugurado em 10 de novembro de 2002. Em 11 de janeiro de 2003, pastor Newton de Mello dorme no Senhor, assumindo a presidência o pastor Luiz Marcolino Costa, que também teve um longo e frutífero ministério como pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Araguari. Sob a direção do pastor Luiz Marcolino, novas congregações e pontos de pregação foram criados. As congregações existentes foram reformadas, muitas delas ampliadas, sendo feita uma grande obra de reforma e adequação do templo sede. Mas, como tudo tem o seu tempo determinado por Deus, em 29 de dezembro de 2018, o Senhor Jesus recolheu esse abnegado servo para estar com ele. Nessa mesma data, o pastor Osmar Ferreira da Cunha assume, interinamente, a presidência do trabalho em Araguari. Porém, em 20 de janeiro de 2019, é escolhido pelos membros da igreja para assumir a presidência de forma definitiva, sendo empossado no mesmo dia. Desde então, a igreja em Araguari em Campo está sob a liderança deste servo do Senhor, o qual tem demonstrado firmeza e seriedade na condução dos trabalhos e na administração dessa grande obra. Como visto, esta igreja, tal como uma árvore, desde que nasceu, nunca parou de crescer e continuará a crescer até a volta gloriosa de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, pois fomos plantados para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estaremos recebendo agora a entrada, a orquestra. Não, é o CD, não é isso? O hino 196 na voz do missionário Daniel Berg e representando nossos irmãos Daniel Berg e Gunnar Vini.
Dois jovens entrarão representando esses pioneiros na obra do Senhor.
talvez você não a conheça. Vamos cantar todos juntos para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.